comportamentos internos, porque ele disse que nós não teríamos acesso. Então, o foco da psicologia, até então, do behaviorismo, deveria ser nesses comportamentos observáveis. Até então, o Watson também estava mergulhado em uma concepção dualista do comportamento, em que existiria algo interno e algo externo. É quando o Skinner vem trazer a sua outra proposta, que é uma visão bem oposta do que os behavioristas estavam fazendo até então, né? Ele traz a necessidade de termos e conceitos que explicam a ciência de uma maneira de fato científica, né? Respeitando a revolução científica que até então estava ocorrendo na época, né? E é ele que chama o behaviorismo do Watson de behaviorismo metodológico. Eu já tinha até trazido isso para vocês. Não é o Watson que dá esse nome, é Skinner. Porque ele diz que o Watson estava focando muito no método, enquanto o behaviorismo deveria focar na função, no ser humano, na função do comportamento. Ele nomeia o behaviorismo, essa segunda versão, né, do behaviorismo, de behaviorismo radical, e radical vindo da noção de raiz mesmo, de função do comportamento, e o behaviorismo de Watson, de behaviorismo metodológico. A partir da visão do behaviorismo radical, Skinner diz que, de fato, a gente conseguiria fazer uma ciência do comportamento que abrangesse ambas as características, né? Aqueles padrões observáveis e aqueles padrões internos, em que a gente não estava conseguindo estudar até então. Uma das grandes questões para Skinner, então, foi o desafio da noção de livre-arbítrio, que a gente já discutiu, porque ele trazia essa concepção do determinismo, né? E o que ele trouxe de discussão? O primeiro fator é que ele fala que nossos comportamentos são determinados. A grande questão é que o determinismo do behaviorismo, ele se volta para uma explicação em relação à interação com o ambiente, né? E eu já disse para vocês que quando eu falo de determinismo, eu não estou falando de predestinação, é uma coisa diferente, né? Senão a gente quer a síndrome de Gabriela. Então, o determinismo ele é muito mais sobre influência, é o tipo de explicação desse comportamento. E para o Skinner, a gente está falando que comportamento é ordenado, pode ser explicado, pode ser previsto, desde que se tenham dados necessários, e pode ser controlado desde que se tenham os meios necessários. Entendendo previsão e controle, não naquele sentido taxativo, que a gente normalmente fala no senso comum, e sim a nível de probabilidade. Então, esse determinismo, ele traz essa noção de que, se a gente tiver informação suficiente, a gente consegue sim prever a probabilidade da forma de um sujeito se comportar, assim como a gente pode influenciar a probabilidade desse comportamento acontecer. E para Skinner, essa probabilidade acontece à medida em que a gente observa a influência da hereditariedade e do ambiente ao qual esse sujeito está inserido. Seja ele um ambiente individual, né, da história individual, ou aquele ambiente cultural. Então, aqui a gente já entra, inclusive, um pouco na discussão do modelo de seleção pelas consequências. Enquanto quando a gente fala de livre-arbítrio, no senso comum, a gente teria como essa capacidade de escolha que se dá devido a algo dentro do indivíduo, né? São as próprias pessoas que causam o comportamento. Esse livre-arbítrio considerado muito mais libertário, o Skinner de fato vem fazer uma negativa. Ele diz que não faz sentido, porque a gente estaria falando de algo que a gente não conseguiria nem explicar de onde que vem, como que surge esse livre-arbítrio. A gente discutiu isso lá na nossa primeira aula, quando a gente estava conversando sobre noção da ciência do comportamento, tá? Então, para Skinner, o livre-arbítrio aqui deveria ser considerado como uma deliberação antes da ação, que é o que ele chama de determinismo brando.
essa deliberação, ela é, inclusive, determinada pela hereditariedade e pelo ambiente. Então, quando a gente fala de deliberação, eu estou falando daquele momento que eu estou ponderando, né? Ah, eu vou escolher isso, vou escolher aquilo, né? O porquê que eu vou escolher, nossa, se eu escolher isso aqui, vai acontecer tal coisa, tananã. Então, esse momento da deliberação é o que o Skinner chamaria de determinismo brando ou um livre-arbítrio mais brando que não seguiria essas normas tradicionais e que, inclusive, seria também influenciado por essa relação com o ambiente, seja a nível hereditário, seja a nível de história de vida ou de ambiente cultural. Eu até trouxe para vocês o exemplo da sensibilidade ao sorvete, né? Quando eu falava dessa influência hereditária, da influência do ambiente, da minha história de vida, porque eu já vivi isso, e ao viver isso, eu sei o que pode acontecer, ou porque a minha cultura me ensina que ao escolher tal coisa, eu tenho tal possibilidade, certo? Então, aqui eu vou entender esse processo de livre-arbítrio, de livre escolha, realmente como influenciado. Isso garante que 100% das vezes eu vou conseguir dizer, vai ser realmente aquilo que está sendo previsto do comportamento do ser humano? Não, porque as variáveis mudam. Então, à medida que as variáveis mudam, elas exercem influências novas e isso pode influenciar em uma nova escolha. Senão a gente estaria escolhendo a vida toda do mesmo jeito, tá? Então, aqui, sempre aberto a novas influências. Até aqui alguma dúvida, gente? Vocês estão conseguindo relembrar? Me deem um feedback. Lembrem que eu não estou tendo acesso ao chat. Falei no microfone. Tá tudo ok até agora. Ótimo. Nada de novo, né? Vocês estão relembrando tudo isso que eu conversei em sala de aula, né? Ok. E aí eu trouxe para vocês, inclusive, a discussão do behaviorismo como filosofia da ciência e sim basando em visões filosóficas predominantes até então, na época, né? Eu ouvi uma mãozinha levantando, alguém quer falar? Sim, professora. Você poderia explicar um pouco mais sobre as diferenças entre o Watson e o Skinner? Sim, quando a gente fala do Watson ele vem, embora ele tenha sido o principal autor aqui para a gente fazer a quebra da visão que até então a psicologia estava se pautando, que era essa noção de um estudo muito mais pautado na introspecção como método, já que o que seria essa introspecção? Né? Seria esse mergulho dentro de si para, de fato, explicar o porquê o sujeito se comporta como se comporta. Só que a introspecção não me daria um consenso científico, já que cada sujeito estaria vivendo uma realidade única, né? Então, eu nunca conseguiria fazer, de fato, um saber científico nesse sentido. Então, ele vem fazer essa quebra. Embora ele faça essa quebra, ele tem um limite nos seus estudos, uma vez que ele diz que o material, né, o objeto de estudo da psicologia deveria ser os comportamentos observáveis. Né? Embora ele falasse dessa relação entre comportamento e ambiente, porque desde o começo eles trazem essa noção dessa relação entre comportamento e ambiente. Só que o Watson focou nos comportamentos observáveis. Não é que ele negava os comportamentos internos, né, de sentimento, pensamento, não, ele não negava, ele dizia que existia. Mas nós não teríamos ferramentas o suficiente para, de fato, ter acesso e, portanto, não seria o papel do behaviorismo fazer o estudo em relação a esses padrões de comportamento. Já o Skinner, ele vem dizer que não, que nós estamos estudando o ser humano e, por estar estudando o ser humano, a gente necessariamente precisa estudar comportamentos internos. Então, diferente do Watson, o Skinner vem sim trazer estudos em relação a sentimento, pensamento, emoção, que até então estavam sendo negligenciados ali pelos estudos do Watson. Deu para entender melhor essa diferença? Deu sim, viu? Perfeito.
E aí eu trouxe também que o behaviorismo sofre influências de diferentes concepções filosóficas da época, né? Trouxe a noção do realismo e a noção do pragmatismo. E aqui eu trouxe mais detalhado. A gente chegou a discutir isso em sala de aula, mas eu não coloquei tão detalhado assim no slide. E aí eu vou passar esse slide de revisão aqui para vocês, tá? Porque tá, de fato, bem detalhadozinho, aquele que eu tinha discutido na primeira aula. Quando a gente fala de um realismo, a gente está falando de uma noção de mundo em que há uma acreditação em um dualismo, certo? Em que existe um mundo real fora do sujeito que dá origem às experiências. Então, existiria um mundo fora e um mundo dentro, e esses mundos estariam em contraste, né? Então, existe uma realidade que, inclusive, seria papel da ciência descobrir essa realidade sobre as coisas, e existiria esse mundo interno que convive com essa realidade, que precisa descobrir a verdade sobre essa realidade. Então, nós teríamos o universo objetivo como um mecanismo compreensível. Existe um fora, e à medida que a gente vai conhecendo esse fora se torna menos enigmático, tá? A gente vai descobrindo verdade sobre essa realidade. Nesse sentido, a aproximação da verdade ela vai ser bem lenta, bem incerta, e vai depender muito dos nossos sentidos, o que nossa visão, nossa audição, olfato, paladar, tato, de fato entram em contato com essa realidade. Só que falar dessa experiência não é de fato a explicação. A explicação não é uma mera descrição. A descoberta das coisas como realmente são, elas vão além da nossa experiência. Que aí eu trouxe para vocês, inclusive, que a explicação é que ela seria ao ponto de níveis moleculares mesmo, né? De bioquímica, de física, para que eu, de fato, conseguisse fazer essa explicação. Entendendo essa concepção dualista, inclusive, tem vários estudos que falam que o realismo ele está muito mais parecido com o que o Watson trazia na concepção do behaviorismo metodológico do que Skinner no behaviorismo radical. Então, o realismo tem uma carinha mais parecida do que o Watson bebeu ali, né? Porque, de fato, ele falava que existia algo dentro e algo fora, e que esse algo dentro seria tão complexo de ter acesso que nós não conseguiríamos estudar. Que aí a nossa premissa seria estudar esse comportamento observável em minuciosidade, né? E não só descrevendo, conseguindo entender essa relação músculo-esquelética, inclusive. Só um instante, gente. Veio um espirro e o espirro não saiu, que ódio. O alérgico sofre nesse clima. E quando a gente fala de pragmatismo, a gente já está vendo uma outra concepção, em que há uma visão muito mais monista, em que a descoberta da verdade ela fala muito mais sobre a funcionalidade, para que as coisas servem. É uma experiência muito mais compreensível. Os objetos eles vão ter os efeitos práticos, e a verdade ela tem um efeito de poder explicativo desses efeitos práticos, né? O para que as coisas funcionam. Então, a ciência, ela não vai ter como objetivo encontrar uma verdade última. A gente está falando, na verdade, de verdades. Porque a gente está olhando para a função. O para quê? Então, a depender da experiência do sujeito, esse para quê vai se modificar. Eu trouxe até o exemplo a vocês de uma pessoa que nunca viu a praia, nunca teve acesso à praia. E se ela entra em contato com esse mar a primeira vez e ela já tem a concepção do que é aquele monte de água reunida, aquele monte de água se chama açude, ela vai entender aquele monte de água como açude, e não como mar, não como praia, porque ele não tem essa experiência. À medida em que ele vai tendo outras experiências, ele consegue ter uma nova verdade. Mas aquela verdade anterior não seria uma verdade errada, seria uma verdade dentro da experiência daquele sujeito, no seu sentido prático, né? Ai, passei sem querer. Nesse sentido, os conceitos, eles vão se organizar para que a gente consiga conversar. Então, são conceitos a nível de categoria, que é o que eu chamo de economia conceitual, sempre, né? Ele facilita essa nossa comunicação. Porque já pensou se a gente tivesse que uma palavra
diferente para todas as coisas do mundo. A gente não conseguiria se entender nunca. Então, por isso que a gente tem conceitos que falam de uma categoria. Porque já que eu estou dizendo que não existem verdades, eu não teria não existe uma única verdade, eu não teria uma única forma de explicar a realidade. Como eu tenho várias verdades, os conceitos eles vão me servir como categorias dessas experiências, e eles podem sempre estar em processo de atualização, tá? Porque aqui explicação e descrição acabam sendo a mesma coisa. À medida em que eu descrevo a funcionalidade, o para que isso acontece, eu já explico essa realidade. E o pragmatismo, ele está super alinhado ao que o Skinner trouxe, de fato, no behaviorismo radical. Enquanto o realismo está para o behaviorismo metodológico, o pragmatismo está para o behaviorismo radical, tá? Então, se a gente for falar o que é comportamento, a resposta é pragmática, porque o realismo mantém esse dualismo entre interior e exterior, e aí, de fato, lidar somente com o exterior vai ser uma proposta bem incompleta, por isso que a gente fala que é uma concepção que o Watson se embasou e não o Skinner, e o Skinner já estaria mais associado ao behaviorismo, ao pragmatismo, já que o behaviorismo radical rejeita esse dualismo, né? Não existe um ambiente interno, um ambiente fora, um mundo fora e um mundo dentro. Não existiria, não seria diferente a explicação em relação a isso. Tudo é comportamento. E por tudo ser comportamento, a gente vai estudar a partir das mesmas leis, né? Comportamento é em um só mundo e encontrado nesse mundo. Então, se comportamento é em um só mundo, a gente vai entender essa relação. Porque o dualismo, ele leva a definições muito confusas do comportamento. A gente não consegue, de fato, compreender o porquê os sujeitos se comportam como se comportam. Por isso que a gente traz uma concepção de pragmática do behaviorismo radical. E aí eu acrescentei isso aqui porque eu até mostrei para vocês, acho que eu mostrei para vocês, não lembro, essa imagenzinha, né? Para diferenciar o realismo do pragmatismo, que é a diferença entre o que está acontecendo e por que está acontecendo. Pode falar, quem levanta a mão. Professora, eu não sei se a senhora mudou de slide, mas pelo menos para mim aqui não está aparecendo outra imagem que não a do behaviorismo com filosofia da ciência. Travou? Foi. Peraí. Pronto, agora modificou. Modificou? Deixa eu abrir aqui, tela cheia. Apareceu? Apareceu a imagem, várias pessoas, está pensando, versus que... Tá ótimo, vou me avisando se travar, o Meet tem dessas às vezes. Então aqui eu acho que eu até mostrei essa imagem para vocês, e aí decidi acrescentar aqui nesse slide para a gente voltar a essa discussão. Sobre o que está acontecendo e o porquê está acontecendo. Não foi essa que eu mostrei não, mas eu acho que vale essa discussão também. Quando a gente fala da diferença de uma concepção de visão em que eu só estou observando esses comportamentos externos, né? Eu estou falando sobre o que está acontecendo. Eu estou numa análise muito mais de descrição. Então, se eu for pegar essa imagem aí que está atrás, dessas pessoas caminhando, e eu for descrever o que está acontecendo, eu vou justamente olhar só a descrição, né? Então, são pessoas andando, todas para a direita. A gente vai fazer uma explicação, inclusive, talvez relacionada a esse funcionamento músculo-esquelético e tudo mais. Quando a gente olha para a função, a gente vai descrever o porquê está acontecendo, que aí seria uma concepção muito mais do behaviorismo radical, junto com o pragmatismo, né? Então, por que está acontecendo? Porque eles estão atrasados, porque eles vão pegar o metrô, porque eles estão indo para uma reunião, porque eles estão indo para o trabalho, porque eles estão voltando do trabalho, estão indo para casa. Então, a descrição muito mais da função, do para que esse comportamento está acontecendo. Pode falar, alguém levantou a mão. Eu acho que a imagem que a senhora mostrou foi aquela da bicicleta e depois... eu falando do cachorro, não foi? Isso. Pronto. Que ali eu fui descrever essa relação com o comportamento. Não foi essa aqui não, verdade. E aí essa aqui, então, é para vocês entenderem ainda mais essa diferença entre o Watson e Skinner. Porque quando o Watson traz essa noção
de que, olha, a gente tem que olhar para esses comportamentos observáveis e a gente não tem acesso a esses comportamentos privados e, portanto, não temos como estudá-los, a gente está olhando só para o que está acontecendo, né? Skinner ele já traz o porquê está acontecendo, uma relação muito mais funcional com o ambiente, que aí vocês lembram da imagem do cachorro, verdade, né? Do cachorro e da bicicleta. O porquê esse comportamento está acontecendo. Então, eles não estão só caminhando. É o para quê? É para ir para um trabalho, é para voltar para casa, para uma reunião, porque estão atrasados, ou não, estão tranquilos, para pagar o metrô. Esse é o para quê do comportamento, tá? Então, sempre que a gente vai estudar comportamento, a gente vai pensar nessa relação funcional. Então, as críticas que a gente recebe muito sobre o behaviorismo, a análise do comportamento, é muito mecânica, não considera sentimento, tananã, subjetividade, vem desse behaviorismo chamado clássico, né, que é o behaviorismo metodológico de Watson. E a gente não utiliza só esses estudos, a gente utiliza estudos do behaviorismo radical. Então, são críticas infundadas aqui, tá? Presas no tempo, tá? Sobre o behaviorismo, até então, alguma dúvida sobre essa primeira parte? Tudo ok. Deu para lembrar os conceitos? Sim. Massa, gente, pedi desculpa, eu tô fungando bastante, mas sabe que o clima do nada mudou, então o alérgico já ataca. E eu tô numa reforma, eu acho que eu expliquei para vocês, inclusive, porque que sábado não deu certo. Tô na reforma e minha casa tá pura poeira. Então é por isso que eu estou fungando horrores. Deixa eu parar aqui a apresentação e eu vou colocar um outro slide aqui pra gente, que na verdade eu nem ia trazer esses slides porque ele tá muito aprofundado, mas já fica para vocês, tá? De revisão, inclusive, para a próxima etapa, certo? Porque a gente acabou aprofundando, acho que pela forma que nossa aula aconteceu, né? De ser 2 aulas